Boa noite, Enf13, tudo bom? Hoje eu estou na sala de aula, né? O feriado foi ontem e a sala está vazia, enfim. Mas resolvi aqui, como eu tenho uma obrigação, com todo amor e carinho, resolvi gravar essa aula para vocês, porque eu não posso deixar vocês em casa pensando no professor, não posso deixar vocês sem conteúdo. Então, hoje eu estou aqui na sala para estar gravando essa aula para vocês. E a aula de hoje, eu resolvi falar com vocês sobre doenças reemergentes e doenças emergentes. Então, eu vou colocar para vocês aqui, porque vocês estão estudando uma disciplina que se chama saúde coletiva. E a saúde coletiva, ela existe vários programas e várias ações dentro da saúde pública. Lembrando que saúde pública e saúde coletiva são duas situações distintas que têm o mesmo objetivo, estar cuidando da população de acordo com os princípios do SUS, as diretrizes, tudo aquilo que vocês aprenderam em política de saúde. Então, eu vou colocar aqui o slide para a gente dar uma estudadinha e vocês terão que estar assistindo esse vídeo, terão que estar fazendo pesquisa, estudando, para que na semana que vem façamos uma atividade avaliativa. Claro que além daquela que eu adiei a prova de hoje, exatamente, adiei a prova de hoje para dar uma aula normal. Mas, se vocês resolveram ficar em casa, eu tenho como obrigação aqui estar gravando essa aula, porque eu não posso deixar vocês de forma nenhuma em casa sem um conteúdo, sem leitura. Então, graças ao meu conhecimento, meu coração, estou enviando essa aula para vocês estudarem. Só um momentinho que eu vou agora fazer aqui uma explanação. Só um momento, que eu preparei com bastante carinho e dedicação com meus anjinhos. Só um momento. Olá, então vamos lá. Eu acredito que vocês já estão visualizando aí. Nós temos aqui a presença de um slide. Na apostila tem uma informação muito pequena, citando para vocês realmente, porque as citações é para que o aluno possa entender nessa saúde coletiva que existe ali ações e saberes com o objetivo de promover, lembra que a gente fala isso muito dentro da sala de aula, de promoção à saúde, de proteção, de prevenção à saúde. E quando nós conhecemos praticamente essas palavrinhas, nós sabemos que estamos ali lançando todas as ações em prol de um indivíduo ou de uma coletividade. Então, hoje, na nossa aula de hoje, eu trago para vocês algumas noções básicas sobre essas palavrinhas que estão descritas aqui embaixo, que é doenças emergentes e reemergentes.
Mas, professor, o que será a doença emergente? Nós sabemos, de acordo com o que está dentro da literatura de vocês, eu vou pegar a apostila aqui para vocês verem que eu estou usando a apostila, fala o seguinte: algumas doenças transmissíveis emergentes e reemergentes. Antes de tratarmos das doenças transmissíveis, é importante observar que a partir de novembro do ano 2016, o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle da DST, né, das doenças, né, antigas doenças, ou seja, a nomenclatura, ela modificou de acordo com o que está assinalado aqui, o que está mostrando para vocês. A gente pronunciava durante os nossos estudos doenças sexualmente transmissíveis, mas agora passou a ser infecções, desculpa, sexualmente transmissíveis, a IST, ou seja, ao invés de você estar hoje falando sobre DST, agora a nomenclatura é IST. E sabemos que isso foi uma portaria, conforme está aqui, um decreto, perdão, um decreto de acordo com o Ministério da Saúde. Então, é importante para vocês que estão em casa tenha esse conhecimento que a saúde ela vem se modificando sempre em prol de cada investigação, uma vez que a vigilância epidemiológica ela traz, né, essas ações com o objetivo de estar cuidando de uma coletividade. E de acordo com o que está mostrando aqui o meu slide, mostra o seguinte: em todo o planeta, uma grande quantidade de doenças afeta a população. Algumas são velhas, conhecidas, de todos os frequentemente somos acometidos por elas. Outras, no entanto, surgem em sinais e causam grande destruição. Existe ainda doenças que não eram mais motivo de preocupação, mas que acabaram retornando e fazendo novas vítimas. Então, eu coloquei aqui para vocês, né, um linkzinho para que vocês possam estar entrando nesse link, que é o Brasil Escola, que tem as informações legais e precisas para vocês. O que mostra para vocês aqui nesse slide é que no mundo já existiu várias doenças, doenças essas que hoje não precisava da saúde pública estar preocupado, mas no planeta existem grandes transformações que faz que essas doenças retornam de uma forma bem patológica, né, causando algumas disfunções no organismo do planeta. Quando eu falo planeta, eu estou me referindo à população. E nós sabemos que a promoção, a proteção, a prevenção de doenças é exatamente em virtude dos dados explanados mediante a vigilância epidemiológica. Já o próximo slide mostra para vocês o seguinte: eu achei interessante porque você precisa saber a diferença do que é uma doença emergente e uma doença reemergente. As palavras, elas são diferentes, mas você já percebe, emergente, algo atual que está acontecendo, reemergente, doenças que foram uma grande preocupação na década X, mas que hoje essas doenças atacam o indivíduo e demonstram apresenta vários sinais e sintomas que torna a nossa preocupação da saúde pública. Então, o processo de educação, ela tem a cada dia dando uma continuidade. Por quê, professor? Porque as doenças elas estão reaparecendo. Só um minutinho, meu café. Isso mostra para vocês também aqui que doenças emergentes, vou fazer a leitura para vocês aqui, para ter um entendimento melhor. Doença emergente é o surgimento ou a identificação de um novo problema de saúde, ou um novo agente infeccioso, como, por exemplo, a febre hemorrágica, só um exemplo, pelo vírus ebola, a AIDS, a hepatite e etc.
Só um momentinho, pessoal. Pronto, voltei. No fundo do fundo, vocês vão escutar um barulho batendo na parede. E eu fui lá pedir o professor para que os alunos deles não fizessem mais bater na parede, que eu estou gravando uma aula muito importante para vocês. Voltando aqui. Então, nós temos aqui a doença emergente e doenças reemergentes. Mostra para vocês aqui que a doença emergente, vou ler outra vez, é o surgimento ou identificação de um novo problema, tá? Ou seja, nesse momento, essa informação eu achei interessante, porque ela tem uma explicação mais específica, para que possa estar diferenciando o que é uma doença emergente e uma doença reemergente, ou seja, uma doença que surgiu, ou uma doença que já é um problema de saúde, e em virtude de uns novos sinais e sintomas, pode levar um agravamento, ou seja, surgiu uma nova infecção em virtude da doença que já estava ali instalada. Já a doença reemergente, eu vou ler aqui para vocês também, para que a leitura possa estar bem nítida. As doenças reemergentes indicam mudança no comportamento epidemiológico, essa palavra é interessante, de doenças já conhecidas, que haviam sido controladas, mas que voltaram a representar ameaça à saúde humana. Inclusive aí a introdução de agentes já conhecidos em novas populações de hospedeiros suscetíveis. Na história recente do Brasil, por exemplo, registra o retorno da dengue e do cólera, né? E a expansão da leishmaniose visceral. Pois então, algumas doenças que foram citadas aqui, ainda eu vou estar ensinando vocês, né, de uma forma que vocês possam entender o que é a doença, quais sinais e sintomas. A gente vai seguir cada passo que a apostila está orientando para que possa estar sendo desenvolvido ali os nossos estudos, claro, para vocês. A doença reemergente está indicando, quando eu falei para vocês, assim, aquela palavra aqui, comportamento epidemiológico. E é claro que nós sabemos que vigilância epidemiológica, né? Então, existe um conceito, existe uma pesquisa sobre uma doença, sobre uma determinada população, precisa investigar qual o público-alvo que é muito mais atacado, e a saúde coletiva ela vem buscando a cada dia informações através de dados epidemiológicos. Então, olha o que a própria literatura está mostrando para você, que as doenças reemergentes indicam mudança, né, no comportamento epidemiológico. Doenças já conhecidas, mas elas retornam com uma forma muito mais grave, bem patogênica, se torna uma situação tóxica dentro do processo de investigação, e também do hospedeiro que é suscetível, né? O hospedeiro que está com aquela situação imunológica comprometida e vai apresentando alguns agravos nessa situação. Então, em virtude disso, é importante que vocês consigam fazer, e eu quero que vocês façam
no caderno de vocês, eu vou enviar esse slide, eu quero que vocês copiem no caderno esse slide todinho, que eu vou olhar esses slides da aula de hoje. A data de hoje, deixa eu ver aqui, eu estou sozinho, né? 13 de outubro, tá bom? Daqui a pouco é meu intervalo, 19h43, 20 horas meu intervalinho, 15 minutinhos só. Então, nesse momento, eu quero mostrar para vocês que doenças emergentes e reemergentes, você, como aluno do curso técnico em enfermagem está estudando, precisa saber que existem essas informações, né? São doenças de natureza infecciosa, que seriam substituídas por outro tipo de doenças mais crônicas, né? Doenças, ou seja, conhecidas afecções, né? Ou as infecções sexualmente transmissíveis, de acordo com essa mudança da nomenclatura. Além disso, a doença emergente traz para você aqui uma informação muito importante que eu coloquei aqui, ó. As doenças infecciosas podem ser classificadas de acordo com o seu comportamento epidemiológico em dois tipos. Como eu falei lá antes, a doença emergente, que é de acordo com o comportamento, e a doença reemergente. Aqui embaixo está um link, outra vez, para que vocês possam estar pesquisando, lendo e fazendo um resumo desse link aí do que você entendeu. Uma outra informação interessante é o que é um comportamento epidemiológico, né, em relação às doenças. Esse comportamento está relacionado à vigilância epidemiológica. E vocês estudarem política de saúde em relação a algumas leis, a LOS, Lei Orgânica da Saúde. E constantemente eu estou perguntando nessa aula de saúde coletiva, eu estou perguntando sempre a vocês quais são as leis, por quê? A gente não pode, de forma nenhuma, esquecer daquilo que estudamos, porque uma disciplina, ela puxa a outra, mesmo que são política de saúde, tem saúde coletiva, tem portarias, decretos, a criação do SUS. Hoje, a saúde coletiva, ela vem fazendo exatamente, executando as ações de promoção, de proteção e de prevenção para que as doenças possam ser ou erradicadas, que é o melhor, né, ou amenizadas através das ações de saúde. Desculpa. E isso mostra para vocês aqui que ela foi definida pela Lei 8.080. E esse conceito que foi definido pela Lei 8.080, que é exatamente a Lei Orgânica da Saúde, porque a política da saúde, ela proporciona essas mudanças, essas ações, para que possa ser resolvido todo tipo de problema em uma determinada região, comunidade, né, da vida de um indivíduo. É por isso que eu bato bastante na tecla dos princípios do SUS, né? Princípios, as diretrizes, e aqui mostra também o conceito. Então, ele está dizendo que o conceito é um conjunto de ações que proporcionam conhecimento, ou seja, essa ação vai fazer com que o profissional faça uma investigação, elabore um conjunto de perguntas para chegar até um denominador comum. E por causa disso, esse conjunto de ações, como está mostrando aqui para vocês, ele tem como detectar, prevenir qualquer mudança de fatores. Lembra que eu perguntei sempre para vocês quais são os fatores determinantes, quais são os fatores condicionantes da saúde de uma pessoa, de um indivíduo ou de uma coletividade? Porque essa informação, ela é muito importante. Por quê? Porque quando um fator determinante e condicionante passa a determinar a saúde de um indivíduo ou de uma coletividade, essa é a grande preocupação da vigilância epidemiológica. Epidemiológica. Então, qual é a finalidade, como está aí mostrando para vocês? Adotar medidas preventivas. Se essas medidas preventivas elas foram adotadas, né, de uma forma de amenizar, erradicar, levar a saúde à população, é necessário que essas medidas elas sejam controladas. E é claro
que as leis orgânicas da saúde, tem muito mais outras informações. Eu coloquei essa informação para vocês, para que vocês possam ter ciência, porque o parágrafo é muito mínimo, né? Nós estamos aqui, ó, nessa parte aqui, ó, na minha apostila, está na página 32.433, que vai te dar uma condição de leitura, tá? E logo aqui no outro slide, está mostrando para vocês o que é epidemiologia descritiva, não é isso? E aí você pode estar perguntando, o que é uma epidemiologia descritiva? O nome está falando. Se você está dentro de um processo de investigação, junto com o que as leis orgânicas, as ações de prevenção, de promoção mostram para você, você já sabe que a epidemiologia descritiva estuda o quê? O comportamento das doenças. Porque quando as doenças se instalam dentro de uma comunidade, essas doenças ela têm um período, né, de desenvolvimento, de instalação, tem um período prodrômico de uma comunidade. Então, é uma das funções, ou uma das variáveis, que essa investigação seja feita conforme a literatura nos mostra. Porque quando aparece uma doença emergente, é uma preocupação nossa da saúde pública e também da saúde coletiva, porque são duas situações distintas que ficam juntas com um único objetivo de prevenção, de promover, de proteção e até mesmo o processo, né, de usar todos aqueles processos da PNAB, né, que é o Programa Nacional de Atenção Básica. Nós estudamos bastante isso em algumas aulas anteriores. Em virtude disso, você já sabe que todas as doenças emergentes que aparecem ou reemergentes, que criam uma certa preocupação de grande proporção, aí está, olha só, variáveis ligadas ao tempo, quando que essa doença começou, ao espaço físico ou lugar aonde que há esse desenvolvimento, né? Quem são o público-alvo que está ali sendo atingido? As crianças, os idosos, né, os jovens, né, os adultos, de que forma essa doença ela está sendo emergente de uma forma de transmissão. Então, pessoal, a vigilância epidemiológica, ela te dá essa condição de, dentro da saúde coletiva, de ter esse processo de investigação. Porque a doença ela vai embora, ela é erradicada, mas se não continuar fazendo o processo de promoção e prevenção, educação continuada, ela vai retornar de uma forma até muito mais agravante. O outro slide também mostra para você o seguinte: é o surgimento, o que são doenças emergentes. Mais um conceito que eu coloquei aí para vocês terem realmente uma ideia de estudo durante sábado, domingo, né, até sexta-feira que vem, que vai ser a prova de vocês, que eu vou estar colocando, né, esse assunto dentro da prova. Tá? Então, olha só, é o surgimento ou identificação de um novo problema de saúde ou um novo agente infeccioso. Tá? Então, se é uma doença emergente, é o surgimento que foi identificado pela vigilância epidemiológica, mediante a investigação, mediante os trabalhos dos agentes de saúde, né, estratégia de saúde da família, foi identificada a doença X, ou um novo agente. Hoje em dia, os vírus, as bactérias, elas estão se mutando, né? Elas estão tendo, assim, o que eu falei para vocês, a medicina está aqui, a bactéria está aqui e a medicina está aqui. Quando a bactéria faz um pouquinho, a medicina ela chega até onde ela quer para poder sanar ali aquela doença que está sendo considerada doença emergente. Aqui mais um conceito para vocês, está falando o que são doenças reemergentes. Tá? Então, eu vou ler para vocês, porque acho que a leitura vai facilitar você pensar assim, eu tenho que ler em casa também. Então, isso ajuda bastante vocês. É uma doença infecciosa conhecida e geralmente controlada, ou seja, reemergente. Se está dizendo que geralmente é controlada, é porque ela surgiu outra vez, e aí aquela ação que erradicou vai ter que ser, desenvolvida, né? Aplicar em todos os quadrantes da comunidade,
para que ela não venha se tornar uma epidemia, né? Ou um outro tipo de conceito que possa levar os agravamentos à saúde de uma população. Então, geralmente controlada. Aqui, ó, controlada, que por algum motivo mudou o seu padrão epidemiológico, tendo como consequência um aumento repentino de casos. Um bom exemplo é da tuberculose, né? É da tuberculose, pós-HIV, ou seja, a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Que é aí a doença, né? A AIDS é a doença, e a ressurgência da dengue no Brasil. E a ressurgência, ou seja, se as ações para combater a dengue, se as ações para combater o processo de transmissão das infecções sexualmente transmissíveis, se não for abraçada pela comunidade, se não for explanada de uma forma bem simples para que a população entenda que precisa se prevenir, que em caso da dengue, existem aí as educações continuadas, né? Então, a dengue está sendo emergente constantemente, né? Isso é fato também. O outro slide também mostra para vocês, em relação à doença emergente, a identificação de novo caso, e aí, conforme está aí dentro do slide de vocês, nós temos o HIV, nós temos aqui o cólera, né? Nós temos a encefalite, né? A doença da vaca louca, ou micro-organismo que só atingiu animais, não é isso? Só atingiu os animais e que agora afeta aí os seres humanos. Na aula passada, nós estudamos realmente sobre essa questão do Programa Nacional de Imunização, um trecho muito pequeno, elegante, que foi explanado para vocês, e é claro que eu já enviei uma atividade para vocês, para copiar no caderno e fazer, em relação a algumas vacinas e relacionadas a algumas doenças. Né? Então, semana que vem vai estar tudo prontinho, que vou estar dando uma olhada no caderno, exatamente na segunda-feira. E isso leva para você, aluno que está estudando, ter esse conhecimento que existe, porque às vezes a doença X voltou, mas isso tem umas informações científicas. Por que que retornou essa doença? Então, aqui está algumas doenças, né, emergentes. Nós temos aqui, ó, as doenças emergentes, vou mostrar aqui para vocês. Nós temos aqui o vírus HIV, de acordo com o que está aqui na apostila de vocês, tem essa informação para que vocês entendam que existiu um aparecimento, desculpa, de uma doença em 1980, que é exatamente que foi identificado, vou até escrever errado, identificado. Mas como vai ser só para vocês essa aula, identificar no crescimento de incidência até 1988, foram registradas. Claro que essa estatística ela já está mais atualizada, ela está muito mais avançada. Em 1980, né, foi identificada aí uma doença que ninguém sabia o nome, não sabia como é que era o surgimento, como se era para usar a proteção, mas a medicina ela vem trabalhando, né, no Brasil desde 1980 para estar fazendo um processo de orientação. Né? Aqui o vírus. Uma outra foi o cólera, foi no ano de 1900 final de 1990, entrando em 1991, lá no Amazonas, né, surgiu esses casos, né, se tornou uma epidemia e uma pandemia, e que entre 1991 a 2001, aqui no Brasil, teve uma estatística muito grande de mortalidade, morbimortalidade, né, causada pelo cólera. Uma outra informação que a gente está batendo a tecla de doenças reemergentes e emergentes, né, na área de saúde é aí a própria doença, né, a dengue, né, a Aedes aegypti, que causa, ele se prolifera se o ser humano, a população, não tem a consciência e ele precisa seguir as orientações, né, as orientações relacionadas a essa doença aqui, né, que é a dengue. Está alerta aos sinais e sintomas, porque existe alguns tipos de dengue, a gente não vai entrar no detalhe específico da doença,
Essas doenças que eu estou falando para vocês é porque ali na apostila tem doenças emergentes e doenças reemergentes. Então, coloquei para vocês a essa informação. Uma outra doença também que é assim, muitas pessoas conhecem, mas outras não, mas não sabem como é que é esse processo de a proliferação das doenças, né, o surgimento dela. E tem aí o antaviroses, né, que é uma doença emergente, uma doença que é uma doença nova, vamos dizer assim, que está com os processos de estudos cientificamente, né? Essa doença, ela existe duas formas, pessoal. Então, aqui, ó, na apostila de vocês, está mostrando que a antavirose, está aqui, ó. Depois vocês abrem a apostila aí para estudar, hein? Está bem assim. Doença emergente de duas situações clínicas. É uma infecção humana que ocorre frequentemente pela inalação, ou seja, essa doença, as duas formas clínicas, ela tem pulmonar e cardiopulmonar. Deixa eu ver se eu botei certinho aqui para poder explicar para vocês. Duas formas. Ah, renal, tá? Renal. Eu esqueci de colocar, né? Que é pulmonar, cardiopulmonar e renal. Essas doenças, elas se dão através de pequenas, né, secreções, aerosóis respiratórios. E essa palavra aerosóis respiratórios, vocês já conhecem, já, né, desde de algumas disciplinas que eu tenho administrado para vocês, que é através da onde tem as secreções e excreções, né, do reservatório. Aí você, professor, quem é o reservatório? Aqui, ó, ratos, né, a parte dos ratos silvestres. Uma informação interessante que eu encontrei é o seguinte, que a diferença, uma das diferenças, né, eu acho interessante você estar tendo esse conhecimento, que o rato ele tem a leptospirose e a antavirose. A leptospirose, ela é, né, transmitida através dos roedores, tá? E através da urina, onde ele urina, água, ou qualquer local a seco, e os animais não são todos os roedores. E o camundongo, que é o transmissor, né, dessa doença antavirose. A leptospirose é por bactéria e a antavirose, pelo nome que está falando aí, né, é através do vírus. Então, pessoal, tá aí, né, a aula de hoje. Daqui a pouco eu vou gravar mais um pouquinho a aula para vocês, que acho que tá na hora do meu intervalo. 8 horas, 15 minutos. Mesmo a sala vazia, né? Eu tenho que ter meu intervalo, meu cafezinho. Mas, ó, estou gravando essa aula com todo carinho e dedicação. Aula administrada, aula dada, né? Estuda, copia os slides no caderno, porque a semana que vem eu vou olhar, tá? Os cadernos. Tiraram mais um tempinho hoje, né? Um tempinho para descansar, tudo bem? Mas o professor está aqui, pensando em vocês, dando a aula, o ar está gelando a minha careca e assim vai. Até a próxima aula, daqui a pouco, que eu vou estar gravando para vocês, porque lá mostrou sobre reservatório, agente suscetível. Então, a doença, ela tem alguns conceitos, né? Que é o agente infeccioso, e eu quero exatamente estar aí gravando essa aula para vocês, tá bom? Ó, até daqui a pouco, no próxima aula, e eu vou estar enviando agora para vocês essa aula, tá bom? Beijinho no coração. Tchau, 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 tchau.